Boa tarde, desembargadora. Boa tarde, Evaldo. Ó, Veranei, tudo bem? Doutora Idelari. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, desembargadores. Elária também, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Posso começar, né? Já está gravando? Então, declaro aberta a sessão do dia 9 de agosto de 2023, invocando a proteção do Altíssimo. Inicialmente, cumprimento os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, excelentíssimos desembargadores Maria Nailde Pinheiro Nogueira e desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também as excelentíssimas representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelari Pinheiro Linhares, e a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Darliane Portela Landi, servidores também integrantes aqui da Secretaria desta Câmara, na pessoa da secretária, da doutora Ismênia, servidores que possibilitam a transmissão das nossas sessões, a Força Policial aqui presente, advogados demais presentes. Em primeiro lugar, indago sobre a apreciação e aprovação da ata número 27 de 2023, da sessão ordinária. Sem nenhuma objeção, senhor presidente. Passo agora para o processo retirados, processos retirados de pauta. Só temos um, o 5.11. Agravo no instrumento 062-9700-95-2021. Relatoria desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, agravante Estado do Ceará, agravada Sobral e Palácio Petróleo Limitada. Processos retirados de mesa. 5.35, apelação civil 0040-802-20-2008. Relatoria da desembargadora Iraneide. Apelante Rádio Táxi Capital Fortaleza Limitada e apelado município de Fortaleza. 5.40, apelação civil 022-27-36-80-2023. Apelante João Gabriel Lopes Mendes e apelado Estado do Ceará. Apelação civil 0200-760-14-2022, com apelante Isaías dos Santos Aguiar e apelada Companhia Energética do Ceará, Enel, da minha relatoria. Passamos agora aos processos com pedido de vista e processos com julgamento suspenso. Nós temos aqui um pedido de vista formulado pela desembargadora Iraneide nesta sessão, nos foi informado previamente, é o número 5.33, apelação civil 024-73-24-88-2022. Apelante o Estado do Ceará e apelada Maria Beatriz Dias Ferreira, da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Passando agora ao 2.1 da pauta, apelação civil 023-8975-33-2021. Apelante Banco Volkswagen S.A. e também é o Consórcio Nacional Volkswagen, administradora de consórcios limitada, e os apelados é Superintendente do Departamento de Estado de Trânsito e o Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Este processo, ele na sessão de julgamento do dia 2 de agosto do ano em curso, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Iraneide Moura Silva apresentou seu voto vista, no sentido de manter o seu voto original. O excelentíssimo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite manteve a divergência, no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe provimento, e, na sequência, pedir vista dos autos para melhor exame da matéria. E aqui fica adiado o julgamento, considerando que apresentarei meu voto vista na próxima sessão, para melhor exame, né, porque ambas as matérias, ambos os votos estão com razões bem consistentes que precisam ser analisadas. Passando ao 2.2, apelação civil 000-6907-35-2017. Apelante Polo de Eletrocomercial de Imóveis Limitada e apelado Estado do Ceará. Aqui da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Esse processo na sessão do dia 2 de agosto, dando continuidade já ao processo anterior, eu havia comunicado que apresentaria o meu voto vista, mas por conta da ausência justificada, né, do desembargador Gleidson, foi adiado por conta das férias. E permanece adiado, então, esse julgamento. Temos agora os processos com julgamentos suspensos.
São aqueles processos oriundos da matéria do DIFAL. Então, eu enumerarei aqui mais sucintamente, porque já é bem recorrente, já vem de outra sessão, onde já tudo isso ficou bem documentado. É o 2.3, apelação civil 021, 1212, 23, 2022, da minha relatoria, apelante Brockton Indústria e Comércio de Vestuário Facções Limitada, e apelado Estado do Ceará. Na sessão do dia 2 de agosto do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, também comuniquei, da mesma forma que o anterior, que o voto visto ficaria adiado por conta da ausência do excelentíssimo desembargador Francisco Gleidson Pontes, que se encontra ainda no curso de férias. Então, o processo continua adiado. Apelação civil 020, 734352, 2022. Apelante, Canon Medical Systems do Brasil Limitada, e o apelado é o coordenador da administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Também, da mesma forma, o processo dando continuidade ao julgamento do dia 2 de agosto, fica adiado pela ausência justificada do excelentíssimo senhor desembargador Francisco Gleidson. 2.5, apelação civil 022-6480-20-2022. Apelante, Proeuro Indústria, Importação e Comércio Limitada. Apelado é o coordenador da administração fazendária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Da mesma forma, reitero a determinação anterior. No julgamento de 2 de agosto, dando continuidade ao processo, também comuniquei à Câmara que o processo ficaria adiado por conta da ausência do desembargador Francisco Gleidson, e assim ele permanece até a próxima sessão em que o mesmo se encontra. 2.6, apelação civil 020, 099875, 2019, apelante Estado do Ceará, apelada Telemar Norte Leste S.A. Também, da mesma forma, o processo está adiado por conta das férias do desembargador Gleidson. Então, terminamos aqui os processos adiados por conta de julgamentos estendidos. Passando agora para o nosso item 3 da pauta, nós temos os processos com pedido de preferência ou sustentação oral, assim enumerados. O processo 1.8 da pauta é o agravo de instrumento 3.25207-2023 do PJE, da minha relatoria. O agravante do Estado do Ceará e a agravada Expressa Distribuidora de Medicamentos Limitada. Aqui o advogado que requereu a sustentação, o doutor Maico Antônio. Ele se encontra aqui na sala, já estou vendo, doutor Maico, meus cumprimentos. Indago ao senhor se o senhor dispensa a leitura do relatório. Desembargadora, se possível, eu queria que fosse lido, por favor. Pois não. Passarei agora a leitura do relatório. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, no qual figura como parte agravante o Estado do Ceará e como parte agravada Expressa Distribuidora de Medicamentos Limitada, e ter posto em face de decisum proferido pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que é dos autos do cumprimento provisório de sentença de número 027888907-2021, proferiu decisão favorável ao levantamento de valores pleiteado pela requerente, ora agravada, a Expressa Distribuidora de Medicamentos Limitada. Colaciona-se em toto o deciso impugnado abaixo. E aqui eu coloco o ID dos autos originais, que é o 54779255. Vamos agora à leitura com aspas desse deciso. Trata-se de pedido de levantamento de depósito judicial manejado por Expressa Distribuidora de Medicamentos Limitada em face do Estado do Ceará, objetivando, em síntese, o levantamento dos valores relativos aos depósitos realizados nos autos do mandado de segurança 0185-64733-2017. Aduz a requerente em resumo, que não mais se justifica a manutenção dos depósitos judiciais efetuados para a suspensão do crédito tributário, ademais inexistente decisão judicial autorizatória. O Estado do Ceará apresentou petição, argumentando a ausência de amparo jurídico para levantamento do depósito judicial por quaisquer das partes antes do trânsito em julgado.
nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 6830/80. Breve relato, tecido. Continuo lendo a decisão entre aspas. Em análise dos fólios do mandamos, extrai que os depósitos judiciais foram realizados visando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos moldes do artigo 151(2) do Código Tributário Nacional. Embora o depósito do montante integral com vistas a suspender o crédito seja direito subjetivo do contribuinte, é de conhecimento geral que a Fazenda somente ataca a suspensão dos créditos na hipótese de decisão judicial autorizando ou confirmando a possibilidade de depósito com tal finalidade. Nessa conjuntura, infere-se dos autos do mandado de segurança que nunca foi proferida qualquer decisão em tal sentido, ou seja, não obstante a existência de depósitos, os eventuais créditos nunca foram efetivamente suspensos. Em tal conjuntura, não se verifica óbice ao levantamento dos aludidos valores, na medida em que a parte, em nenhum momento, usufruiu dos benefícios da oferta da mencionada garantia, visto que não restou apreciada judicialmente. Ademais, não merece aplicação o disposto no artigo 32, parágrafo 2º da Lei 6830/80, como argumentado pelo ente estatal, na medida em que trata dos depósitos judiciais realizados em garantia no âmbito de execução fiscal. Saliento por oportuno que, embora hoje esteja vigente decisão ainda não transitada em julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no sentido de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que justifica a cobrança do ICMS de FAO, nada impede que, em eventual reversão do deciso, o Estado promova a regular execução dos créditos, até mesmo porque estes, em nenhum momento, tiveram sua exigibilidade suspensa. Isso posto, hei por bem deferir o pedido de levantamento dos valores relativos aos depósitos realizados pela parte autora nos autos do mandado de segurança, número 018564733/2017. Aqui, fecha aspas, é a decisão do juízo, né, do juiz impugnado. Retorno. Assim, visando a reformar a decisão, a parte agravante moveu o presente recurso, destacando-se os seguintes trechos da petição do agravo. Abro aspas novamente para o pronunciamento da parte agravante. Na origem, trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, proposto com o objetivo de levantar os valores depositados no mandado de segurança, 018-5647-33/2017, com o objetivo de garantir e obter a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, decorrentes da relação jurídica tributária, que é discutida nos autos do URIT, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão de mérito. Devidamente intimado, no cumprimento provisório de sentença, o Estado do Ceará apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, demonstrando a impossibilidade de levantamento dos valores depositados nos autos do mandado de segurança, antes do trânsito em julgado da decisão de mérito, diante do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 6830/80. Aqui, continuando. Agora está no meu. Continuando, não transcrevo na íntegra toda a decisão, mas continuando depois. Decisão, continuando a parte agravante, né, continua a dizer, decisão recorrida pautada em ilações, depósitos judiciais, suspender os créditos tributários a ele correspondentes, discutidos no mandado de segurança, natureza dúplice, garantia antecipada dos débitos, submissão ao artigo 32, parágrafo 2º da Lei número 6830/80, levantamento por quaisquer das partes possível somente após o trânsito em julgado. E aqui a parte continua. Com o devido respeito, a decisão recorrida não se ateve a todos os aspectos fáticos e jurídicos envolvidos na questão decidida, no processo de origem, ignorando completamente a realidade do mandado de segurança, 018-5647-33/2017. A primeira premissa em que se funda a decisão recorrida é a de que os depósitos judiciais realizados se deram para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário e não para garantir estes créditos tributários, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão. Aqui também omito, porque realmente é bem longo, e continuo.
Contudo, continua a parte agravante, né? Continua. Contudo, a decisão recorrida ignora que todo depósito judicial em dinheiro integral de crédito tributário realizado para obter suspensão de sua exigibilidade tem por pressuposto lógico a sua garantia antecipada. Como é ser disso, o depósito judicial do crédito tributário tem por objetivo primordial garantir a efetividade do processo de cobrança da dívida ativa, assegurando à parte vencedora o recebimento dos valores que lhes são de direito. Tais valores, a partir do momento em que são depositados em juízo pelo devedor, saem da sua esfera patrimonial e de sua disponibilidade, ficando sob a gestão exclusiva do Poder Judiciário, nos limites previstos na legislação. Feito o depósito judicial vinculado a um débito tributário, os recursos só poderão ser resgatados com ordem judicial, após o trânsito em julgado da decisão judicial de mérito acerca da legalidade do débito. Por tal razão é que o depósito judicial do crédito tributário possui efeitos próprios, deixando o devedor, inclusive, de responder pelos encargos de mora. Não é por outra razão que o depósito judicial integral e em dinheiro é a única modalidade de garantia de crédito tributário admitida pela Lei 6830/80, artigo 9.1 da Lei da Execução Fiscal e a súmula 112 do STJ, que tem o efeito de suspender a sua exigibilidade, conforme preceitou o inciso 2 do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Diante da sua natureza dúplice, o depósito judicial consagra o princípio da confiança, dando a certeza tanto ao devedor quanto ao credor que, ao final do litígio, após a decisão de mérito, receberá os valores que lhes são de direito. Outro sim não procede à conjectura feita na decisão agravada, no sentido de que os créditos tributários, objeto dos depósitos judiciais, nunca tiveram sua exigibilidade suspensa. Em verbis, como se trata de créditos tributários, cujo lançamento foi realizado pelo próprio contribuinte, mediante declaração e depósito do valor, que entende que seria devido, caso confirmado na decisão judicial, independente de qualquer decisão judicial, já são assegurados os efeitos legais da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independentemente de acatamento da Fazenda Pública. Tanto é verdade que qualquer inobservância da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reclamada ao juízo pelo contribuinte depositante, ainda que este tenha se dado sem prévia autorização ou confirmação por decisão judicial, o que não se verificou em nenhum momento no mandado de segurança. Destarte as ilações lançadas na decisão recorrida, no sentido de que é de conhecimento geral, não possui amparo jurídico e nem na realidade fática, tanto que não demonstra qualquer valor de crédito tributário referente às competências objeto dos depósitos judiciais, a partir de julho de 2019, que tenham sido objeto de qualquer ato de lançamento e cobrança por parte do fisco, a demonstrar que os créditos nunca foram efetivamente suspensos. Portanto, os depósitos dos créditos tributários realizados pelo contribuinte, ainda que de maneira voluntária e mesmo sem amparo de prévia, concomitante ou posterior decisão judicial, os autorizando ou confirmando, acarreta, e no caso concreto, acarretaram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aqui fecho aspas, né, deste pronunciamento e continuo. Esta decisão da relatoria deferiu pleito liminar, conferindo efeito suspensivo ao presente recurso, contra razões ao agravo de instrumentos juntadas aos autos, nas quais alega-se: 1. Do direito ao imediato levantamento dos depósitos judiciais ante o julgamento conjunto do recurso número 1.287.019, tema 1.1093 e ADI número 5469 do plenário do Egrégio STF. Aspas. Ou seja, nas palavras do agravante, feito o depósito judicial vinculado a um débito tributário, os recursos só poderão ser resgatados com ordem judicial, após o trânsito em julgado da decisão judicial de mérito acerca da legalidade do débito. Preliminarmente, conforme muito bem destacado pela excelentíssima juíza sentenciante, em nenhum momento foi proferida qualquer decisão suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual, e não obstante a existência dos depósitos judiciais, os eventuais créditos nunca foram efetivamente suspensos.
Destarte data máxima vênia, constata-se que o Estado do Ceará omite propositadamente que a agravada em nenhum momento usufruiu dos benefícios da oferta da mencionada garantia, visto que não restou apreciada judicialmente. Assim, os depósitos judiciais efetuados espontaneamente jamais serviram de garantia a nenhum débito inscrito em dívida e muito menos de qualquer execução fiscal, em descompasso com os contornos constitucionais. Aliás, é oportuno reiterar que a matéria objeto do mandado de segurança e da apelação 018-5647-33/2017 está definitivamente pacificada com efeito vinculante e erga omnes, tendo esta pacificada pelo egrégio STF, tendo esta segunda Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aplicado o entendimento versado pelo plenário do STF ao caso em tela, por força dos artigos 927, 1 e 3 e 932, 4, inciso 4, quarto, linha B do CPC. Logo, renovadas as vênias, em se tratando de tutela de evidência, artigo 311, 2 do CPC, fundamentada em inconstitucionalidade do DIFAL, declarada pela Suprema Corte, não há respaldo jurídico que permita obstar, no caso concreto, o levantamento dos depósitos judiciais antes do trânsito em julgado do venerando acórdão de adequação, devendo ser mantida a decisão agravada nos seus exatos termos. No ponto, continuando aqui nas contrarrazões, no ponto B, execução, o título, né, execução imediata contra a fazenda pública, em cumprimento aos julgados do STF, com força vinculante de observância obrigatória. Em outras palavras, levando em consideração a executoriedade imediata inerente aos julgados do STF, sob a sistemática de repercussão geral, e a própria natureza da sentença mandamental, e que, no caso concreto, resta pendente apenas o julgamento dos protelatórios embargos de declaração, os quais sequer possuem efeito suspensivo, e, em hipótese alguma, influenciarão no desfecho da lide, não há qualquer óbice para que seja mantida a autorização da devolução do respectivo numerário depositado judicialmente. Item C. Inexistência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, necessidade de revogação da medida liminar. Continua a parte. Ou seja, inexistem quaisquer vícios processuais no provimento do apelo autoral, não cabendo aqui sequer aprofundá-los, porque não é esta a seara adequada, sendo oportuno apenas destacar, desde logo, que os mesmos já foram detidamente enfrentados e integralmente rechaçados do julgamento dos primeiros declaratórios, opostos pela agravante, restando outorgado ao juízo de primeira instância a decisão acerca do levantamento de valores depositados judicialmente. Finalmente, no que se refere ao risco, ao resultado útil do processo, periculo in mora, a decisão liminar aponta que a sua constatação no caso, haja vista a necessidade de resguardo do valor correspondente ao quanto da exação impugnada até o deslide definitivo da demanda, com o trânsito em julgado, momento no qual será possível averiguar a pertinência ou não da exação, seja na sua totalidade ou parcialidade, estando o crédito tributário resguardado pelo depósito até lá. Contudo, renovadas as vênias, tal argumento não se sustenta, pois, como bem destacado na decisão agravada, nada impede que, em eventual reversão do deciso, o Estado promova a regular execução dos créditos, até mesmo porque estes, em nenhum momento, tiveram sua exigibilidade suspensa. Aqui termina o pronunciamento e as argumentações da outra parte, das contrarrazões, né? Os autos, então, foram encaminhados ao Tribunal de Justiça, foram distribuídos a esta relatoria, e assim concluo o relatório com essas considerações retiradas das próprias partes, que a questão fique documentada, né? Então, por isso que fiz bem circunstanciado. Então, aqui, congelou, travou, não é? Então, vamos começar novamente aqui. Aí parou tudo, a gravação e tudo? Já tinha terminado o relatório?
Vamos tentar aqui. Pronto, retornamos, tivemos aqui uma pequena queda, mas eu havia concluído o relatório, não é isso? Terminei todas as argumentações das contrarrazões, e os autos foram encaminhados à relatoria, e concluo e indago aqui para o doutor Maico. Aliás, passo a palavra ao doutor Maico para a sua sustentação oral com prazo de 15 minutos. Eminente desembargadora relatora, doutora Tereze Ilma Duarte Chaves, distintos desembargadores componentes da segunda Câmara de Direito Público deste egrégio tribunal, senhora representante do Ministério Público, colegas de sala, que estão na sala hoje, boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar pelo excelente relato, desembargador. Foi muito elucidativo e muito importante aqui para a gente possa discutir esses autos, tá? Em abreviada síntese, o presente agravo se trata, na verdade, de um inconformismo, né, do ente público em função de uma decisão proferida por parte do juiz singular, né, em um cumprimento de sentença, o qual determinou a liberação dos depósitos judiciais antes do trânsito julgado do mandado de segurança, onde tem um embargo de declaração, que posteriormente a gente vai tratá-lo daqui muito sucintamente, que, no nosso entendimento, tem um efeito extremamente protelatório, tá? Pendente de julgamento. Nesse recurso de agravo, o Estado se pauta em duas situações distintas. Ele alega que é impossível o levantamento de depósito antes de trânsito julgado, sem levar em consideração o pano de fundo, a inconstitucionalidade que está vinculada ao tributo depositado. Ele nunca fala isso, tá? E alega também pela impossibilidade de ter execução provisória contra a Fazenda Pública quando se quer levantamento de valores. De fato, também não fala de forma alguma sobre o que aconteceu dentro do processo e sobre a inconstitucionalidade do tributo. Então, aqui, o ponto fulcral aqui da nossa situação é saber se é possível ou se é legal você levantar depósito judicial, tá? Em função de aplicação de tese vinculante de tribunais superiores, no caso aqui, com repercussão geral. Bom, vamos lá. Esse tribunal, o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, nos autos do mandado de segurança, ele deu provimento à apelação da empresa, tá? Deu provimento à apelação da empresa em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos autos do recurso extraordinário 1.287.019, com repercussão geral, e da ação declaratória de inconstitucionalidade 5.469. Nesse julgamento, os quais transitaram o julgado, o STF decidiu ser inconstitucional de forma material e formal o DIFAL, tá? Nos trâmites da emenda constitucional número 87/2015, em função da ausência de lei complementar. Isso foi uma decisão proferida pelo Supremo, transitada e julgada. Então, o DIFAL, nessa circunstância, ele é inconstitucional e o tribunal, em conformidade com a decisão do Supremo, por conta do seu efeito vinculante, já aplicou também esse mesmo entendimento, tá? Em função desse julgamento do Tribunal de Justiça e também do STF, o juízo singular, no caso, né, ele proferiu decisão liberando os depósitos judiciais em favor da empresa, exatamente porque a sua instrumentalidade não existia mais. Não existia mais motivação para que ele continuasse, no caso, depositado em juízo por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal irreversível até o momento. Acontece que essa decisão foi agravada e a defesa técnica entende que, apesar do agravo de instrumento, né, e apesar também da liminar concedida, entende que esse agravo de instrumento não tem o menor cabimento. Bom, preliminarmente,
é importante tratar um traço aqui sobre a decisão de juiz de primeira instância. Como bem pautou aqui, o juízo singular, ele explicitou de forma clara que a empresa defez esses depósitos judiciais de forma espontânea, Excelência. Fizeram depósitos de forma espontânea e, em função desses depósitos, em nenhum momento ocorreu dentro dos autos qualquer decisão judicial favorável à empresa, seja suspendendo a exigência de qualquer crédito tributário ou mesmo implementando isso como qualquer garantia. Não houve nada com relação a isso no processo de bondade de segurança. Em nenhum momento a empresa em si, ela não se beneficiou de qualquer suspensão de crédito tributário, mesmo porque não há crédito tributário inscrito em indicativo e muito menos execução fiscal ajuizada, tá? Na verdade, esses depósitos judiciais foram efetuados porque a empresa tem atuação no país inteiro. É uma distribuidora de medicamentos e, por conta disso, por conta da atividade do fisco aqui do estado do Ceará, resolveu, no caso, efetuar esses depósitos judiciais. Por quê? Para que não fosse criado embaraços ao trânsito dessas mercadorias ou mesmo à sua atividade, né, empresarial. Então, assim, entende a empresa que, por conta disso, esses depósitos nunca serviram de garantia ou de suspensão ao crédito, no caso, a suspensão ao crédito tributário, né? E eventualmente, numa remotíssima situação de reversão, a Fazenda poderia, sim, executar os seus créditos, né? Mesmo porque esses, então, não estão suspensos. Remotíssima, frise-se. Existe decisão do Supremo Tribunal Federal transitado julgado decretando a inconstitucionalidade desse tributo, do qual está depositado o juiz. Então, é remotíssima mesmo, tá? Mas vamos partir do pequeno pressuposto de que esse tribunal entenda que houve, sim, a garantia e o depósito, tá? Mesmo assim, Excelência, mesmo com essa garantia, mesmo com esse depósito, a empresa possui notório direito em reaver esses valores, posto que é patrimônio seu, em função de decisão já externada pelo Supremo Tribunal Federal, tá? E esta decisão externada, ele se fixou a seguinte tese, abre-se aspas: a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda constitucional número 87, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. A empresa ajuizou a ação, efetuou os depósitos judiciais no decorrer da ação, o Supremo veio e entendeu inconstitucional esses valores que estão depositados em juízo, tá? Esses valores que estão depositados em juízo, e por conta desses depósitos judiciais e da inconstitucionalidade deles, tá? Não existe nenhum tipo de suspensão mais. Não existe mais exigibilidade ou relação obrigacional que obrigue, no caso, os depósitos a ficarem, né, à disposição do juízo. Entende assim a defesa técnica. Então, assim, surgindo um posicionamento do Supremo Tribunal Federal por meio de repercussão geral, ok? Transitado e julgado, no caso vertente, transitado e julgado, extingue-se a relação que existe entre a empresa e o fisco cearense. Não existe relação mais. Por que não existe relação? Porque não existe exigibilidade, não existe tributo nesse caso, e não existe mudança de materialidade dele. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Por conta de sua inconstitucionalidade formal e material, o tributo em si não existe mais. Então, não existindo essa relação, essa obrigação, não existe motivo pelo qual ele permaneça, né, nesse sentido depositado. Existe um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, partindo também do pressuposto que poderia ser uma garantia, no caso vertente, que o depósito judicial tem natureza dúplice. Ok. O depósito judicial tem natureza dúplice. Qual é a sua natureza dúplice? Ele acautela os interesses do fisco e também evita
a aplicação de sanções em função do inadimplemento tributário. Ok. Tributo declarado inconstitucional, não existe mais sua exigibilidade. Com isso, essa natureza dupla não tem como se perpetuar. Não tem mais nenhum sentido a sua perpetuação. Por quê? Não tem interesse a se acautelar, porque o fisco em si não existe mais direito ao seu favor com relação a esses depósitos, porque o tributo em si, nesse caso, não vai existir mais, e também não existe crédito tributário a se suspender. Por quê? Em função dessa declaração de inconstitucionalidade, mesmo se não existissem depósitos judiciais, o fisco não poderia fazer nenhum tipo de autuação com relação à empresa. Então, assim, esse é mais um objetivo pelo qual se mostra que essa natureza dupla, no caso de declaração de inconstitucionalidade de tributo, não existe no caso vertente. Não tem direito a cautelar para o fisco e não tem crédito a se suspender, muito menos por conta de supostas sanções que venha a sofrer a empresa, porque tributo, no caso, não existe mais, né? Então, não se justificando isso, o fisco, na verdade, o que ele está tentando, ao nosso ver, é protelar o levantamento disso, e seria muito injusto aguardar uma certificação formal do trânsito julgado do mandado de segurança. Tá? Seria muito injusto. Isso aí é injusto porque inviabiliza a empresa poder aplicar esses valores dentro da sua labuta diária. É patrimônio da própria empresa. Não é mais o valor que está depositado, nem tributo pode ser mais caracterizado porque foi declarado constitucional pelo Supremo no seguinte caso. Então, assim, o que entende aqui, na verdade, é mesmo o retardamento, tá? O retardamento que o fisco está tentando perpetrar, o retardamento do trânsito julgado desse processo, e que a gente, sinceramente, não consegue entender a motivação, Excelência. Olha, se formos analisar o caso, de forma muito clara e objetiva, a empresa de ajuização fez depósito judicial, ok? Por conta do ajuizamento da ação, o Supremo decidiu inconstitucional esse valor do default que está depositado judicialmente. Nada, nenhum recurso que a Fazenda venha eventualmente a engendrar, ou protelatório ou não, nenhum recurso desse aí vai mexer na materialidade, na liquidez desse depósito. Nenhum. A Fazenda pode fazer 10 embargos de declaração no predicado e nada vai mudar a materialidade do depósito, porque o depósito refere-se a tributo declarado inconstitucional. Ponto. Ponto. É tão verdade isso que ela não entra nesse aspecto, ela só entra no aspecto, no agravo de instrumento dela, no aspecto geral. O tributo, qual é o aspecto geral? Que nós já sabemos disso. Além de sua natureza dúplice, no caso, o depósito judicial só pode ser levantado com trânsito julgado, mas ele não coloca a situação de um depósito judicial em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a inconstitucionalidade do tributo e que deve ter aplicação imediata. Então, assim, o que nós entendemos aqui é que mesmo que esses depósitos judiciais permaneçam, mesmo estando esses depósitos judiciais dentro da disposição da Justiça, no caso, né, sendo declarado inconstitucional por ser em relação ao default, eles sempre serão líquidos, nunca irão mudar e sempre serão da empresa. Essa é a questão. E além de sempre ser da empresa, sempre serão indevidos ao Estado. O Estado perdeu nessa ação, mas ele sempre tenta engendrar alguma situação para tentar, no prejudicado, retardar a finalização do processo, que é uma coisa que a empresa angustiada não consegue entender o motivo disso, né? Então, assim, essa matéria, só colocando um outro ponto aqui, Excelências, essa matéria, levantamento de depósito judicial antes do trânsito julgado, nesse mesmo caso, não é uma discussão única aqui do nosso tribunal. Esta empresa, como eu disse aqui, nas entrelinhas do início da sustentação oral, essa empresa tem atuação no país inteiro, tá? E dentro das contrarrazões do nosso agravo de instrumento e também do agravo interno que foi feito, a gente demonstra algumas decisões de outros tribunais em outros estados, os quais foram deferidos os pedidos de levantamento por conta do débito ser
inexigível em função de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, declarando inconstitucionalidade do tributo. Para isso, eu queria pedir aqui uma vênia, muito rapidamente aqui, para fazer uma leitura aqui dessas decisões. Doutor Michael, só um minuto. É que o tempo do senhor está esgotado. Então, por favor, seja breve, faça a conclusão. Então, vou passar aqui essa questão aqui dos tribunais. Pois não. Tá? Então assim, entendemos aqui, existem tribunais aqui de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? E do Tribunal de Justiça do Paraná, exatamente no sentido de liberar esses depósitos da empresa por conta dessa situação. Os depósitos que estão feitos à disposição do juízo decorre de tributo declarado inconstitucional e nada vai modificar a materialidade desses depósitos, tá? Nada em qualquer recurso que ela fizer. Então, assim, entendemos que o embargo de declaração feito pela Fazenda é protelatório, não vai mudar a materialidade do depósito e foi totalmente rechaçado, inclusive, por decisões dessa egrégia Câmara de Justiça. De todo modo, esperamos que essa sustentação possa dar maiores subsídios ao entendimento de Vossas Excelências e pugnamos pelo improvimento do agravo, tá? E a revogação da liminar concedida de suspensão, bem como a manutenção da decisão de primeira instância que determinou o seu levantamento no caso dos depósitos judiciais. Muito obrigado. Muito obrigada também, doutor Maico. A sua exposição foi realmente bem esclarecedora, vários pontos foram levantados. Acredito que trará bastante subsídios para a decisão colegiada. Mas aqui passarei ao meu entendimento, né, o voto, que ponho agora à disposição dos nobres pares para que eles o avaliem. Então, passo à emenda. Agravo de instrumento tributário, depósito do valor integral, suspensão do crédito tributário, desnecessário expresso reconhecimento judicial, direito subjetivo do contribuinte. Levantamento dos valores, que eu entendo aqui que é o cerne da questão, condicionado ao trânsito em julgado do feito principal. Então, agravo de instrumento conhecido e provido. Aqui passo para breves considerações em relação a esse entendimento. O presente agravo de instrumento não possui como objeto análise da existência do direito pleiteado pelo impetrante, de forma que a argumentação é relativa ao fato de obtenção de êxito em recurso de apelação que concedeu a segurança, bem como alinhamento das decisões com os julgados do STF. Analisa-se, então, somente a possibilidade de levantamento dos valores depositados como garantia do suposto débito tributário discutido em juízo. E por mais que, em sede de recurso de apelação, tenha sido concedida segurança em favor do impetrante, houve interposição de sucessivos embargos de declaração, visando a esclarecer a amplitude da decisão. Desse modo, cinge-se o objeto do agravo de instrumento a possibilidade de levantamento desses valores antes do trânsito em julgado do processo principal. À luz de reiterada jurisprudência, verifica-se que o levantamento do depósito judicial se condiciona ao trânsito em julgado da ação principal, que reconhece ou afasta a legitimidade da exação. Assim, embora haja acordo reconhecendo a procedência e concedendo a segurança, houve modificação do mesmo por sucessivos embargos de declaração quanto à amplitude temporal e âmbito de incidência da segurança pretendida. De forma que, até o julgamento definitivo, entendo, confirmando também a jurisprudência do STJ, que não seja possível o levantamento dos valores até o advento do trânsito em julgado dos autos principais. Sendo assim, pronuncio-me pelo conhecimento do agravo de instrumento, mas para dar-lhe provimento, de forma que fica condicionado o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do feito principal. Assim como eu me pronuncio, e aqui passo a palavra também para a emissão do seu julgamento à eminente desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Como Vossa Excelência se pronuncia? Boa tarde, senhora presidente, desembargadora Tereza Neumann, demais integrantes aqui desta Câmara, aqui na presença também da defensora pública, a doutora Tarliane, e a doutora Idelária, que representando o Ministério Público. Essa tem sido uma temática recorrente aqui nas câmaras de direito público, e
acompanhei atentamente aqui a leitura do relatório, a fala do doutor Maicon, por sinal, muito bem posta, muito bem, as ideias bem delineadas, mas eu, desde o início desse tema, veio a julgamento sob nossa responsabilidade, sempre entendi, comungando aqui com o entendimento da nobre relatora, até por uma recente decisão. E, nesse momento, eu filio-me ao entendimento da desembargadora Tereza Neumann de que há necessidade do trânsito em julgado para a liberação dos valores. É assim que me manifesto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Nailde. Passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos a todos, em especial ao doutor Maicon, que tão bem se postou e deixou claro seu posicionamento em sua sustentação, foi objetiva e muito didática. Mas eu quero aqui ratificar o meu voto provisório, que também, assim como a desembargadora Nailde, com do mesmo entendimento da relatoria, da necessidade de condicionar esse levantamento do valor depositado ao trânsito julgado da ação principal. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e provido. Agradeço a presença do doutor Maicon. Disponibilizo a Vossa Excelência a permanência, né, se desejar, ou a sua retirada da sala. Obrigado, Excelência, e um bom dia de trabalho a todos. Obrigado. Muito obrigada também. Passo agora ao item 5.14 da pauta, que é uma apelação 020 18 85 69 2013. É o sistema SAGE, relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, apelante, estrutura, projetos, consultoria e obras de engenharia limitada. E o apelado, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. A advogada que requereu a sustentação, a doutora Tatiana Passânia Borges, aqui presente, para a sua sustentação. Eu indago, a nobre advogada, se dispensa a leitura do relatório. Boa tarde, dispenso, excelência. Dispensa? Pois então, doutora Tatiana, a senhora terá 15 minutos para a sua sustentação oral, com a palavra. Muito obrigada. Por nada. Inicialmente, eu gostaria de saudar os membros da colegiada Câmara, membro do Ministério Público, Defensoria Pública e demais colegas que se fazem presente, seja presencial ou virtual, bem como também os servidores aqui presentes. Muito obrigada. O presente caso, ele versa sobre uma prestação de serviço decorrente de procedimento licitatório no qual a recorrente, que é o DETRAN, foi beneficiado pelo serviço prestado pela recorrida, ou pela recorrente instructa, perdão. Nesse caso, é necessário pontuar que, embora a sentença tenha sido improcedente, há um trecho, as folhas 512, que merece uma especial observância, qual seja, vou fazer a leitura, com licença. Por fim, embora os contratos 009-2019 e 38-2009 tenham ultrapassado os 12 meses de vigência, em cada um dos aditivos celebrados não se contemplou a incidência do reajuste dos preços. Excelências, nesse caso, é forçoso destacar que no contrato existia a previsão da cláusula 5.1, que ela falava que os preços seriam firmes e reajustáveis pelo período de 12 meses. Todavia, caso o prazo fosse excedido, os preços contratuais seriam reajustados. Isso consta no processo para o contrato 09-2009, as folhas 44 e 45, e no contrato 38-2009, as folhas 65. Qual a importância desse ponto? A importância desse ponto é que nos aditivos 3º e 7º,
há previsão de acréscimo ao valor global em decorrência de modificação da obra, que é previsto no artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666, que tem a seguinte redação: o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, que é o presente caso, até o limite de 50%. Ora, o que ocorreu no aditivo 3º e 7º foi essa previsão, sendo na realidade uma modificação do preço decorrente de modificação da obra. E tanto o aditivo 3º quanto o 7º e todos os demais possuem uma cláusula específica que ratifica os demais termos do contrato. Nos demais aditivos, eles podem ser visualizados as folhas 53, 55, 59, 62, 77 e 79. Ora, se eu estou ratificando os contratos originários, subtende-se que a cláusula 5.1, que reajusta os valores para prorrogação acima dos 12 meses, sendo que os demais contratos das folhas mencionadas agora foram justamente para prorrogar o período da obra, entende-se que houve realmente a necessidade de aplicação do ajuste do valor previsto no contrato originário. Tanto é verdade que, sobre esse ponto, o Ministério Público proferiu um parecer nos autos, as folhas 569 e 575, sendo favorável à aplicação da correção, justamente porque existe uma prorrogação expressa no contrato, ratificando todos os termos dos contratos originários que têm a previsão do ajuste do valor ultrapassado o prazo de vigência de 12 meses. Com isso, a minha conclusão sobre esse caso é que não há que se falar em preclusão ou renúncia por parte da Stratos, conforme o Detran leva a crer em suas contrarrazões. Na realidade, o que se busca é realmente a aplicação do contrato que foi assinalado por ambas as partes e mantido com a ratificação nos aditivos. Assim, eu rogo realmente pela reforma do comando sentencial para que reconheça os valores devidos a serem recebidos pela recorrente, bem como seja deferido o dano moral, tendo em vista os prejuízos sofridos pela empresa, que, face ao não recebimento de valores que lhe eram os devidos, sofreu diversos protestos prejudiciais à empresa. É isso, muito obrigada. Obrigada, doutora Tatiana. Eu gostaria de passar agora a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente. Parabenizo aqui a doutora Tatiana pela sua manifestação e passo aqui a leitura da síntese do julgamento. Versa a presente demanda de apelação ajuizada por você pronunciou uma hora estrutura ou extratura? Até eu me confundo, acredita? Deixa eu só Extratura, vamos funcionar. Extratura, projetos, consultoria e obras de engenharia limitada, contrapondo-se à sentença que julgou improcedente a pretensão formulada, a qual postulava o pagamento do valor de R$ 194.121,19, correspondente ao cumprimento dos contratos 38/2009, cujo objeto é a reforma com ampliação do setor de registro do Detran, e também do contrato 09/2009, cujo objeto é a prorrogação do prazo do contrato da obra de construção de 5 postos de fiscalização da CPRV. A empresa recorrente inicialmente busca o estrito cumprimento das cláusulas contratuais, as quais prevêem, item A, o reajuste dos preços contratados, após o decurso de 12 meses da apresentação da proposta, com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil, conforme subitem 5.1 dos contratos, e aqui a doutora Tatiana mencionou na tribuna.
Item B, a recomposição de preços das medições com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do reajuste atrasado, consoante previsão do subitem 6.6 dos contratos. Digo eu, os dispositivos contratuais acima transcritos refletem as disposições da Lei 8.666/93, a qual prevê a necessidade de que no edital conste cláusula que estabeleça o critério do reajuste visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Acrescente-se que a legislação que disciplina os contratos administrativos não exige a celebração de aditamento para que se efetive o reajuste de preços previstos contratualmente. A empresa recorrente conseguiu demonstrar a contento a consecução dos serviços contratados e os diversos pedidos de reajuste do valor do contrato administrativo. De outro adimplemento, de outra sorte, incumbia ao Detran Ceará demonstrar o efetivo adimplemento de sua contraprestação, apresentando os respectivos comprovantes de quitação dos valores, devidamente atualizado com o índice estipulado contratualmente, o que restou omisso pela parte recorrida. Portanto, o fato de a empresa contratada ter requerido o reajuste em momento posterior não desnatura e muito menos extingue o direito subjetivo ao reajuste, sob pena de vulneração à legalidade e à boa-fé, bem como a vedação ao enriquecimento sem justa causa da administração pública. Então, aqui eu estou admitindo realmente o pleito da empresa recorrente. No entanto, quanto ao pleito concernente à condenação do Departamento Estadual de Trânsito, Detran Ceará, ao pagamento da reparação pelos danos morais, a parte recorrente não conseguiu demonstrar os pressupostos suficientes para indicar a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos hipoteticamente ocasionados. Portanto, senhora presidente, recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. É assim que me manifesto. Obrigada, desembargadora Nailde. Passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide para o seu voto. Seria, Excelência, no caso, eu já havia bem analisado este processo previamente, né, e eu estou ratificando o voto provisório, dadas as fundadas razões aqui bem pontuadas no voto da eminente relatora. Eu acompanho na íntegra o seu voto. Obrigada, desembargadora Iraneide. Passo aqui a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a sua manifestação. Pois não, presidente. Eu quero ratificar também o meu voto provisório, acompanhando a eminente relatora na sua inteireza, o voto. Obrigada, desembargador Luiz Evaldo. Então, eu proclamo o resultado, apelação civil conhecida e parcialmente provida. Continuando aqui, nós passamos as manifestações da procuradora. Agradeço, doutora Tatiana. Muito obrigada por me receberem, um bom trabalho. Nada, obrigada. Também registrar aqui a clareza da sua explanação, sucinta, mas foi bem objetiva também. Obrigada. Passamos agora às manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública. Indago a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Delária Pinheiro Linhares, se há alguma manifestação a fazer nos processos de interesse da vossa instituição. Excelência, nesse momento eu não tenho o que acrescentar aos pareceres que foram emitidos cuidadosamente, com todos dentro da legalidade, da nossa compreensão de justiça. Ratifico-os integralmente. Muito obrigada. Obrigada, doutora Delária. Passo a palavra aqui à excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Darliane Portela Landice. Há algum interesse, doutora Darliane, em alguma manifestação? Não, desembargadora, com relação aos processos intimados de pauta, nem no PJE, nem no SAG. Obrigada.
Obrigada também. Indago agora os integrantes da Câmara se ratifica os votos provisórios proferidos nos processos de pauta, extra pauta, nós temos um extra pauta, e nos sistemas SAGE e PJE. Começando aqui pela desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, confirmo a minha votação provisória nos 2 sistemas, né, seja como relatora, seja como vogal, e é como me manifesto. Certo. Obrigada, desembargadora Nailde. Desembargadora Maria Iraneide. Da mesma forma, senhora presidente, eu ratifico todos os votos que proferi na qualidade de vogal e relatora, nos processos dos sistemas PJE e SAGE, os processos pautados e o extra pauta. Desembargador Luiz Evaldo, Vossa Excelência ratifica. Também confirmo, senhora presidente, todos os meus votos proferidos, seja no sistema SAGE ou no sistema PJE. Certo. Da mesma forma, também ratifico todos os processos, todos os votos proferidos na qualidade de relator e vogal em ambos os sistemas. E agora indago a secretaria, não é, da Câmara, quantos processos foram julgados. Estou sendo aqui informada que foram 68 processos julgados. Né? A nossa confirmação. Eu aqui apenas, em conclusão, indago também os participantes dessa sessão se existe algum registro que Vossas Excelências gostariam de Eu fazer. tenho aqui, desembargadora presidente, Sim. Eu fiquei sabendo no domingo passado do falecimento de uma servidora do TRE, Regina Célia Carvalho Campos. Quando eu estive naquela instituição, na condição de corregedora, ela integrava a minha equipe, nova, 52 anos. Contraiu câncer e foi assim bem rápido. Então eu queria propor esse voto de pesar e ao mesmo tempo que fosse comunicado ao esposo da Regina Célia, o senhor Weber Salmito Campos, esse voto ora proposto. Mais do que justo, né? A nossa servidora que nos acompanha. Né? De acordo, presidente. De acordo. Excelência, o Ministério Público poderia se associar a este voto. Pois não, obrigada. Muito obrigada. Então, encerrados os nossos registros, não é? Eu gostaria também de fazer o encerramento da sessão, desejando a todos excelente fim da semana de trabalho e fim de semana, e até a próxima sessão no dia 16 de agosto. Obrigada e peço aqui permissão a todos para o desligamento, né, do sistema. Uma boa tarde. Boa tarde a Até a todos. próxima. Até a próxima. Igualmente. Boa tarde, Anne, doutora Delária. Também até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.